Glória a Deus. Deus é bom, irmão. O tempo todo nosso Deus é bom. Por isso que o salmista vai dizer para nós nos alegrarmos nele. Esse é o primeiro culto do ano. Eu sei que já tivemos o culto pela manhã, mas o primeiro dia, o domingo, primeiro domingo, vou falar assim, do ano. E eu estou muito animado para escolhi essa mensagem lá. O Tony estava até do meu lado. Eu falei, o que eu vou pregar nesse domingo? Que eu queria que fosse alguma coisa que tivesse a ver também com esse início do ano. Eu falei, é isso que eu vou estar falando aqui. O Glaucio hoje pela manhã, ele começou a falar sobre humildade. Foi um ensinamento muito bom. Se você não pôde estar aqui pela manhã, te aconselho lá a assistir lá pelo YouTube. Ele começou a falar que essa era uma característica da nova criação, uma característica de nós que aceitamos a Jesus. E ele foi além. Ele falou que essa era uma característica do próprio Senhor Jesus. Se Jesus é humilde e ele é o nosso modelo, é o nosso padrão. Rafael falou aqui que Paulo imitava Jesus e nos aconselhou a fazer o mesmo. Então, imitando Jesus, nós devemos ser humildes. E eu queria dar seguimento nessa mesma ideia e falar sobre também uma marca de nós como nova criação, uma marca que tinha no próprio Senhor Jesus. Eu queria que nós começássemos o ano como esse parâmetro, esse modelo. Poxa, eu vou, ao decorrer dos meses, das semanas, dos dias, ao decorrer desse ano de 2021, eu vou buscar em mim, vou buscar no Senhor ter essa marca que eu vou estar falando hoje. E essa marca é nada mais, nada menos do que a própria alegria. Sabe por que eu falo alegria como uma marca? Porque quando a gente olha para o Senhor Jesus, a gente tem a impressão, por causa de uma questão cultural mesmo, até por causa de uma cultura até católica que nós temos, de sempre olhar para a igreja, ver lá uma cruz com o Senhor Jesus pendurado nela. A gente olha para o ministério de Jesus, a gente tem essa tendência, pobrezinho, coitadinho, nasceu. A própria música de Natal, ela fala isso, pobrezinho que nasceu em Belém, sempre com ritmo de tadinho dele, não tinha onde nascer, não tinha lugar nos hotéis, ele teve, tadinho, sofreu, foi para a cruz. Aí acaba que a gente tem essa impressão errada do Senhor Jesus, porque se tem uma marca característica de Jesus, é que ele era alegre. Isaías, quando profetiza a respeito dele, mais de 500 anos antes dele vir como homem, como carne, a Bíblia fala que, Isaías profetizando, disse que Jesus, ele olharia para o seu penoso trabalho. Jesus olharia para o seu penoso trabalho, dizendo, o trabalho de Jesus foi a salvação que ele trouxe para a gente, o penoso trabalho de Jesus foi a cruz que ele teve que enfrentar no nosso lugar. Mas a Bíblia fala assim, quando ele olhasse para aquele penoso trabalho, ele quem completa para mim? Alegraria. Então até mesmo o ápice do ministério do Senhor Jesus, que era estar na cruz, mesmo estando na cruz, aí está dizendo, mesmo lá, ele estaria alegre. Então essa foi uma marca. Jesus vai para uma festa de casamento e de repente acaba a alegria. O vinho, naquela época, representava a alegria daquela festa. De repente acaba o vinho, acaba a alegria. O que Jesus faz? Traz de volta. Jesus não só é um exemplo de alegria, como ele é o autor dela. Jesus não só é o nosso modelo de uma pessoa alegre, como ele é o autor da própria alegria. E nós não podemos, olha o que eu estou dizendo, nós não podemos ser diferentes. Amém? Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe como é que está o meu ano. Você não sabe como é que as coisas iniciaram. Como eu vou ser alegre? Por isso que eu estou pregando isso hoje, que é possível. Abre sua Bíblia comigo novamente no Salmo 100. Já li ele na abertura desse culto e queria ler de novo, pela segunda vez. Quem está alegre aí diz amém. Amém. Foi de verdade ou foi um alegre pela fé? Que tem aquele alegre pela fé, que está valendo também, tá? Pastor, não estou muito alegre não, mas pela fé aí, está dizendo aí que dá para aprender, então eu vou nesse barco aí. Isso aí, vem nesse barco. Vou ler de novo. O salmista fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor,
Observe os verbos que o salmista usa, todos eles no imperativo, todos eles dizendo para mim, para você uma ordem, dando uma ordem para a gente. Ele começa dizendo: celebrai. Quem deve celebrar? Eu e você. Nós precisamos fazer isso, ter uma iniciativa, ser ativos em celebrar ao Senhor. Ele fala: todos os moradores da terra. Depois ele fala: servi. Eu não só celebro, mas eu também sirvo. A quem? Sempre ao Senhor. Eu celebro ao Senhor e agora eu sirvo ao Senhor. De qualquer maneira. Como que eu sirvo? Com alegria. Então ele fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Mas não só isso. Servir ao Senhor com alegria. E o que mais? E apresentai-vos diante dele. Imagina que você está se apresentando diante de um rei, diante de uma autoridade. O salmista não está dizendo: se apresente diante dele apenas. Leve algo, ofereça algo, tenha algo para dar a ele. E o que ele está dizendo que nós devemos dar? Cântico. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Aí ele continua dizendo: sabei. Tome ciência disso, entenda que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Agora ele fala: entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Então eu tenho que entrar. As portas estão abertas, o Senhor está lá, eu tenho que entrar nessa porta, me apresentar diante dele, servir a ele, tudo isso com alegria. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome. Aí ele diz: por quê que nós devemos fazer isso tudo? Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Pronto, irmão, eu acho que eu já poderia parar aqui e só agradecer a Deus, que só a leitura desse salmo já nos edifica. Mas eu queria ler de novo esse salmo, agora eu vou ler corrido, numa versão bem contemporânea, que é da Bíblia Mensagem. Mas ela apresenta alguns pontos muito legais. Ouçam, de pé, agora, aplaudam ao Eterno. Deem a Ele um lindo sorriso de presente. Eu gosto dessa parte. Dê a Ele um lindo sorriso de presente. É como se você estivesse dando ao Senhor a sua alegria. Sorrindo. Dê a Ele um lindo sorriso de presente. Cantem em sua presença com alegria. Saibam disto: o Eterno é Deus. É Deus, não, o Eterno é Deus. E Deus é eterno. Ele nos fez. Nós não o fizemos. Somos seu povo, suas ovelhas bem cuidadas. Entrem na fila e digam de coração: obrigado. Vão à presença dele e cantem louvores. Agradeçam-no por tudo. Adorem-no, porque o Eterno é bom demais. Transborda em inefável amor e é leal para sempre. Lindo demais, né? A gente começa a perceber que Deus é digno de ser adorado, de ser servido, é digno de tudo que nós façamos para Ele, mas tudo que nós venhamos a fazer para Ele precisa ser com alegria. Então isso é uma marca que nós precisamos ter. Eu estou desacostumado, irmão, a ficar com esse microfone. Perceberam que eu estou falando aqui, virando assim, é porque o outro ele vai junto, esse não, a minha mão tem que acompanhar. Eu tenho que treinar de novo esse microfone aqui, é mais difícil. Eu queria, antes de entrar na mensagem propriamente dita, ler para vocês. O que eu vou ler agora é um compêndio de tudo que a Bíblia fala sobre ser alegre. Você pode estar pensando aí: pastor, como que eu faço para ser alegre? Se a alegria é um sentimento, e eu não estou sentindo isso, como que eu vou fazer na marra? Eu vou mentir? Eu vou falar que sou alegre? Eu vou falar que estou alegre sem estar? Como eu faço? Deixa eu primeiro pegar essa junção. Eu não vou falar os versículos não, porque para falar os versículos é só Tony, esse pessoal aí, Amanda, Glaucio, eu não sei. Mas eu vou falar o que está na Bíblia e você vai identificar muitas das coisas que eu vou falar agora. Aonde está, pastor? Aí é dever de casa, para você pesquisar, tá bom? Então tá aqui, vou fazer aqui a junção de tudo. Ser alegre é amar a Deus de todo o coração,
com todas as forças e com todo entendimento. Ser alegre é amar ao próximo como a si mesmo. Ser alegre é ter o reino de Deus no coração e saber que ele não consiste em coisas materiais, e sim em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ser alegre é alcançar a maturidade sem perder a simplicidade e pureza de uma criança. Ser alegre é vislumbrar a inefável eternidade com Deus e não colocar a esperança apenas na brevidade desta vida. Ser alegre é ter as marcas de Cristo cravadas no corpo, na alma e no espírito. Ser alegre é viver o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ser alegre é viver a verdade que liberta e não ser dirigido por duas caras ou desejos proibidos. Ser alegre é viver a humildade, não ter vergonha de chorar, enveredar-se no caminho da mansidão, ter fome e sede de justiça, praticar misericórdia, possuir um coração limpo, se esforçar para promover a paz e ainda sofrer perseguições e calúnias por amor a Cristo. Ser alegre é se compadecer dos pobres, pois quem eles ajuda, empresta a Deus. Ser alegre é encontrar a sabedoria e adquirir entendimento. Ser alegre é conhecer e ser conhecido pelo bom pastor. Ser alegre é permanecer em Deus, e isto implica em andar como Jesus andou. Ser alegre, não, se queres ser alegre, siga os passos de Jesus e desfrutarás da verdadeira alegria. Você conseguiu identificar vários versos aqui com textos bíblicos? Na verdade, tudo que foi dito aqui é uma consequência da alegria ou gera a alegria. Aí a gente começa a falar, poxa, mas passamos por situações tão difíceis, por meses difíceis, por um ano tão difícil, como me alegrar diante disso tudo? Tantas sequelas ficaram desse ano que passou, muitos começaram 2020 empregados e terminaram 2020, ou seja, começaram 2021 desempregados, alguns começaram com os parentes em 2020, começam agora 2021 sem eles. Tantas são as situações difíceis que talvez nos cercam. Como nos alegrar? Essa é a pergunta que fica, que paira nesse momento. Como encontrar alegria em meio às situações difíceis? Como? É a pergunta. E a primeira coisa que eu queria destacar em relação a isso é que a alegria, ela é possível. Ou seja, é possível aprender a ser alegre. Ué, é possível aprender? Em Filipenses, Paulo fala 11 vezes a respeito de alegria. Ele fala, eu me alegro. Ele fala para os filipenses, se alegrem. Sabe que Filipenses tem 4 capítulos apenas, é um livro pequeno. Mas esse livro pequeno, ele repete 11 vezes, alegrem-se. Se alegrem, eu me alegro, a minha alegria está. Ele começa a falar disso. Só que Filipenses, ele foi escrito quando Paulo estava preso. Atos 19, se eu não me engano, retrata isso, Paulo lá na prisão, quando ele começa a louvar ao Senhor na prisão, lembra? Foi ali que Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Imagina que ele estava preso, irmão. Imagina que ele tinha sofrido, ele tinha apanhado, ele não tinha uma perspectiva de se sairia, quando sairia, mas em meio à crise, imagina que a crise devia ser difícil, hein? Talvez você pensar agora na sua crise, será que é tanta quanto foi a do apóstolo? No entanto, ele repete 11 vezes, alegrem-se, eu estou alegre, eu oro por vocês com alegria. Depois de lerem a carta do Filipenses, toda vez que vocês verem a palavra alegre, sublinhem. Vocês vão ver, vai dar 11 vezes. Ele fala, eu oro por vocês com alegria. Ele poderia acrescentar assim, ó, eu oro por vocês preso, acorrentado, com fome, depois de ter levado uma surra, mas ainda assim alegre. Como, irmão? Se ele pode, fala para você mesmo, eu também posso. Eu, Douglas, você pode, cara. Você pode viver alegre em meio a situações difíceis. E eu queria ler esses 2 versículos que ele fala isso. É Filipenses 4, 10 e 11. Filipenses 4, 10 e 11, ele diz, alegrei-me. Paulo dizendo, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes,
mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza. Olha, ele fala, porque aprendi a viver contente. Aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação. Em outras palavras, está dizendo, a alegria que eu aprendi a ter, irmãos, não tem nada a ver com as circunstâncias. A alegria que eu aprendi a sentir, não tem nada a ver, porque é natural, irmãos. É natural se você recebe um presente que você queria muito, se você é promovido, se você estava desempregado e agora começa a trabalhar, quando você faz aniversário. Pelo menos até os 35, até os 40 é alegria. Depois já não é tanta alegria mais não. Mas pelo menos até os 40 aí você se alegra quando faz aniversário, quando alguém da família nasce, quando uma criança nasce, quando o seu filho nasce, quando você se forma. Ó, que alegria. Eu acho que é uma das maiores alegrias, né? Quando você... Tudo isso é motivo, dia do seu batismo. Então são coisas circunstanciais. Porque aconteceu algo na sua vida, você se alegrou. E a tristeza também. Morreu algum parente que você gosta muito, aconteceu alguma coisa contigo. Isso também nos deixa circunstancialmente tristes. É possível nós nos entristecermos por alguma circunstância. Mas o que a gente está falando não é dessa alegria circunstancial. Não é essa que Paulo aprendeu. Porque Paulo diria, pô Paulo, então você está tranquilo aí por estar preso? Quer continuar preso aí? Paulo, não, de jeito nenhum, quero ser liberto. Estou orando para que Deus me tire. Eu não quero estar aqui. Ué, Paulo, então por que você está alegre? Como que você pode dizer que a tua alegria é por estar preso? Não, a minha alegria não é porque eu estou preso. A minha alegria, ela continua mesmo estando preso. Percebem a diferença? Eu não estou alegre porque eu fiquei desempregado. Eu não estou alegre porque estou doente. Eu não estou alegre porque aconteceu uma tragédia na minha família. Mas eu estou alegre em meio à tragédia. Eu continuo alegre em meio às crises. Isso é possível. Se Paulo aprendeu, nós podemos aprender. Em Filipenses ainda, são 11 vezes que ele repete, só que eu vou falar 2 versículos. Falei o 10 e o 11, agora eu vou falar o versículo 4 de Filipenses 4, que é bem conhecido. Ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre. De novo não é circunstancial. De novo não é alegrai-vos quando as coisas estão boas. De novo não é alegrai-vos quando você ganhou algo. É alegrai-vos sempre. Estava bom, não estava? Mas Paulo não parou. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos. É como se ele estivesse falando, olha só, eu acho que já está muito claro, mas talvez, Filipenses, vocês não tenham entendido. Então eu vou falar de novo. O que, Paulo? Alegrai-vos. É uma ordem. Não é um sentimento. É possível viver alegre. O salmista, o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 100, ele era cantado todas as vezes que o povo de Israel ia fazer uma peregrinação para Jerusalém. Era um dos salmos que era repetido anualmente. Então, todas as vezes que o povo saía em peregrinação para entrar em Jerusalém, eles cantavam alguns salmos. Esse era um deles. Então, eles começavam a dizer, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Eles iam ressaltando, cantando, falando, declarando esses salmos, enquanto eles iam para Jerusalém. A fé deles nessa caminhada, nessa trajetória, que à medida que eles fossem caminhando, Deus ia dando libertação, Deus ia curando. Essa era a mentalidade. Então as coisas estão ruins, começa a cantar, começa a apresentar o Senhor com cânticos. Por isso que ele fala, apresentai-vos em suas portas, que as portas dele era o templo de Jerusalém. Então esse era o conceito. Olha só, não entre pelas portas de Jerusalém cabisbaixo. Não entre na presença de Deus
triste. Não entre na presença de Deus desesperado. Entre na presença de Deus alegre, com canto na boca. Tenha um louvor. Entre lá para cima, rejubilando. Entre lá dessa forma. É Deus falando, olha só, à medida que vocês cumprirem, me obedecerem nesse quesito, as coisas começam a acontecer. É como se fosse assim, ó, pastor, estou triste. Entrei na igreja aqui, estou desanimado. Aí quando começa a cantar o louvor, você não está afim, você está triste, você está desanimado. Mas o que você faz? Canta. Você não fica assim, ó. Pelo contrário, você começa a cantar. Eu não conheço a música, a letra, eu canto errado, mas eu canto assim mesmo. Ainda bem que está com máscara, ninguém ouve. Aí tu está cantando, tu está falando, você levanta a mão, você pula. E vamos dar um pulo e dar uma glória, mas eu não estou com uma gota de vontade. Mas você pula a si mesmo. Você está apresentando algo para Deus. À medida que você vai apresentando algo para Deus, começa a acontecer um milagre. Começa a acontecer dentro de você as coisas. Você não percebe, que é o segundo ponto. Em Gálatas 5, no verso 22, Paulo vai falar, e o fruto do Espírito é, dentre os 9 frutos que existe, um ele diz que é qual? A alegria. Ou seja, existe uma ação sobrenatural de Deus, através do Espírito Santo, que faz com que nasça dentro do nosso coração amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio e alegria. Isso é Deus. Então, à medida que a gente faz o que o salmista fez, à medida que a gente se apresenta com cântico, à medida que a gente levanta a nossa cabeça, à medida que a gente vai em meio às circunstâncias, fala, é possível me alegrar, não vou me abater, não vou me entregar, como Paulo e Silas fizeram. Pelo contrário, o que Paulo e Silas fizeram? Cantaram. Olha como que eu nem pensei nisso, pensei agora. Paulo e Silas na prisão cantaram. Quando eles começaram a cantar, como eles estavam? Acorrentados. Ao término da canção, quem lembra o que aconteceu? Ninguém lembra? As cadeias se quebraram. Olha que eu vou ter que lembrar de acrescentar isso aqui no meu esboço. Se eu for pregar um dia em outro lugar, eu tenho que lembrar de falar isso. Mas eles começaram acorrentados, presos, cantaram ao Senhor, o lugar começa a tremer. Acho que eu tremeu com muita força, irmão. Isso aqui soltou o negocinho aqui do relógio. Foi tanta empolgação. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá com Paulo e Silas, não foi não? Estavam acorrentados, começou a glorificar o Senhor. O que aconteceu com a cadeia? Soltou. Uma iniciativa. Então, além de ser possível aprender, também é possível que quando você começa, ainda que desanimado, você começa e a ação sobrenatural de Deus faz brotar dentro de nós essa alegria. Então você começa a cantar triste e termina alegre. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a fazer com que esse fruto exale dentro de nós. Eu lembro também do profeta Abacuque. É um outro, esse está no meu esboço. O profeta Abacuque, ele também aprendeu, assim como Paulo aprendeu a ser alegre em meio à prisão, ele também aprendeu. Ele começa o pequeno livro dele questionando Deus. Todos os profetas, todos, se você for olhar, é sempre Deus falando. Ou ele dava uma visão, ou ele dava um sonho, mas é sempre Deus falando algo para o profeta. O único livro que inverte, começa o profeta falando com Deus, é o livro de Abacuque. O livro de Abacuque começa não só Abacuque falando em oração, mas ele orando uma oração totalmente interrogativa. Ele questionando Deus, ele não aceitando o agir de Deus. Até quando, Senhor? Questionando Deus. Até quando suportarás? O povo estava preso, o povo estava escravizado, na verdade nem estava preso, o povo estava afundado em pecado, e o profeta Abacuque via aquilo, e aquilo mexia com ele, ele orando e questionando a Deus, que ele pedia a Deus um avivamento, ele pedia a Deus uma restauração, pedia que Deus fizesse algo. Aí Deus responde, irmão, eu vou fazer algo. Aí Deus dá a resposta para ele, o que vai fazer? Eu vou pegar o seu povo, Abacuque, e vou entregar ele na mão dos assírios. Eles serão escravizados,
Você acha que Abacuque ouviu isso bem, irmão? Abacuque ora de novo, não, Senhor, isso não. Você vai pegar um povo pior do que a gente para poder nos ensinar o quê? Não, está errado. E Abacuque começa a questionar, e Deus ficou ouvindo. Até que Deus vem e responde no capítulo 2 e faz aquela declaração maravilhosa que todos nós conhecemos. Ele fala: Abacuque, corre, escreve em tábuas grandes, para que seja lido até quem passar correndo. Imagina que você está correndo, Cooperzinho, correndo. Aí tu olha e consegue ler uma coisa, porque essa coisa está bem grande, né? Escreve grande. Escreveu o quê? O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não estou com ele. Então, Deus está ali começando a ensinar o profeta: olha só, chegará o tempo, Abacuque, não é na hora que você quer, é no tempo certo, as coisas acontecerão, eu entrarei com providência. E Deus começa a falar ali, a tratar do profeta. E o profeta, no final, ele faz a oração que o Rafael até citou aqui. Abacuque 3,17, ele fala: porque ainda que a figueira não floresça, ou seja, está tudo ruim. A figueira não florescer significa que ela não vai dar fruto, porque ela só dá fruto depois que floresce. Então, se não florescer, não vai dar fruto, ou seja, está ruim. Ainda que esteja ruim, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento. Irmão, só desgraça. Ainda que eu esteja preso, acorrentado, ainda que tudo esteja ruim, ainda que eu esteja doente, ainda que eu esteja desempregado, ainda que esteja em conflitos, ainda que eu esteja aqui com o depressivo, ainda que eu esteja aqui desorientado, ainda que a situação esteja ruim, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e dos currais não haja gado, ele fala: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda assim, o profeta está dizendo: eu aprendi, Senhor. Eu comecei o capítulo 1 falando um monte de besteira em oração, questionando, demonstrando a minha falta de fé. No capítulo 2 o Senhor me fala comigo, me ensina, me exorta, fala que existe um tempo, fala que eu preciso aprender a viver pela fé. Agora no capítulo 3 eu oro de novo, mas a minha oração é totalmente diferente. A minha oração é: Deus, faz o que o Senhor quiser. Deus está em tuas mãos, ainda que as coisas estejam ruins, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a situação esteja ruim, eu me alegrarei no Senhor. Olha como a gente começa a aprender isso, e à medida que ele vai se alegrando, agora a gente tem essa revelação. Isaías 61, essa revelação de quê? De que eu me alegro no Senhor, ainda que eu tenha que me esforçar para isso. E à medida que eu começo a me alegrar, que eu abro a minha boca, que eu venho para a igreja, que eu canto, que eu levanto as mãos, que eu oro, à medida que eu não me entrego às circunstâncias, o Espírito Santo começa a fazer brotar dentro de mim essa alegria. Então não espera se alegrar para cantar. Quando eu digo não espera se alegrar, não espera ter um sentimento dentro de você para querer cantar, para querer orar, para querer ofertar, para querer fazer algo para alguém. Não espera ter vontade. Comece a fazer que a vontade vem, que a alegria vem. Isaías 61:3 fala assim, isso aqui é uma profecia. A ordenar acerca dos tristes de Sião. Olha a profecia, essa profecia que ela é messiânica, está falando do que Jesus faria. Ele está dizendo: a ordenar acerca de quem? Acerca dos tristes. Ali fala assim? Ali fala acerca dos que estão de luto. A minha versão fala acerca dos tristes, de quem está triste, de quem está de luto. Em Sião, que se lhes dê, ao invés de cinzas. Porque o que você dava para quem estava de luto, para quem estava triste? O que a lei mandava fazer? Se você está triste, se você está de luto, pega cinzas e bota sobre a sua cabeça. Então você bota a cinza na cabeça, qualquer pessoa que passar e olhar aquela cinza na tua cabeça vai falar: essa pessoa está triste, ela perdeu algo, ela está de luto. Jó fez isso quando perdeu os filhos, quando perdeu tudo que tinha. Quando ele estava triste, ele pega cinzas e bota na cabeça. Aí Isaías está falando: olha só, chega. Vai viver de luto a vida inteira, vai viver triste a vida inteira. Faz o seguinte, ordena acerca dos que estão tristes em Sião,
que lhes dê glória ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiados, com um objetivo, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhes seja glorificado. Aqui o profeta está dizendo, olha só, chega, o Jesus quando ele vir, quando o Messias chegar, ele vai inverter as coisas. Para de dar cinzas para as pessoas poderem mostrar o luto. Pelo contrário, derrama sobre a cabeça deles um óleo de alegria. Esse óleo estava prefigurando, ou tipificando, ou mostrando que seria derramado o Espírito Santo. Jesus fala isso quando ele vem. O Espírito Santo seria derramado. E o Espírito Santo, ao ser derramado, traria alegria. Óleo de alegria é o Espírito Santo fazendo brotar em nós os frutos, que um deles é o Espírito. É isso. Óleo de alegria sendo derramado sobre sua cabeça. É o Espírito Santo fazendo você ter amor, paz, bondade, benignidade. E dentre essas coisas todas, alegria. Uma ação sobrenatural de Deus agindo aqui. E tudo isso para que a gente seja uma plantação do Senhor. É uma pré-figuração muito legal. Como se Deus estivesse olhando para cada um de nós aqui como uma plantação de alegria. Por isso nós precisamos ser alegres. Terceiro, senão eu tenho que andar que eu tenho que ser ainda, né? Terceiro. Sumiu o terceiro, irmão. Então, primeiro a alegria, já vimos que a alegria, podemos aprender a ser alegre em meio às circunstâncias difíceis. Vimos que a alegria é um fruto do Espírito. Então existe uma ação sobrenatural de Deus fazendo com que a gente se alegre. Terceiro, nós somos fortalecidos quando nos alegramos no Senhor. É muito conhecido, Neemias 8:10. Rafael falou, eu falei, vou falar de novo. Porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Neemias está narrando quando o povo volta para começar a construir ali as muralhas da cidade, para construir o templo, logo em seguida. Ele está narrando isso aqui. Porque este é o dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Aí ele diz o motivo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo está voltando. Quando o povo começa a reconstruir, tem oposição, tem luta para que o povo não reconstruísse o muro e nem reconstruísse o templo. A perseguição ocorre, fica um tempo parado, o povo desanima, o povo fica triste porque não conseguiu terminar a obra. Aí começam injustiças, começam várias coisas ruins a acontecer e eles retomam a construção, eles terminam e o povo está triste, o povo está cansado. Aí Deus reúne aquela galera toda lá. Esdras, o sacerdote, na ocasião, junta o povo, é como se ele estivesse falando assim, ó, acabou a tristeza, até aqui vocês ficaram tristes, agora chega. Ele fala isso aqui, é como se ele estivesse dizendo isso, não vos entristeçais, chega de tristeza, para de ficar olhando a dificuldade, para de ficar dizendo que o templo agora não é tão bonito como era o anterior, para com isso tudo. Deus usou outros profetas para dizer, né, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus começa a trabalhar no coração do povo, porque o povo, mesmo depois de ver a construção, ainda achava que não era como antes. E Deus está vendo tristeza dentro daquele coração. Deus usa o sacerdote fala, chega, acabou, até aqui vocês ficaram alegres, até agora tolerei, a partir de agora acabou a tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A força que eles precisavam, o que ia animar eles, era justamente viver alegre, não se abater e não se entregar à tristeza. E por fim, eu queria falar 3 coisas muito rápidas que vai te ajudar a viver alegre. 3, vou chamar assim de 3 dicas, vou chamar assim, do apóstolo Paulo. Ele deu aos Tessalonicenses essas 3 dicas. 1 Tessalonicenses 5, o verso 17, ele dá uma dica. Depois no verso 18, no 16 ele dá uma dica, no 17 ele dá outra, e no 18 ele dá outra. Eu vou falar aqui de trás para frente. Eu vou falar do 18, 17, depois do 16. No 18 ele fala, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Verso 18.
Então, o primeiro passo, irmão, quer viver uma vida alegre, dê graças em tudo. Não é dar graças por tudo. Senhor, obrigado por essa doença. Não é isso. Senhor, obrigado porque eu dei uma topada aqui nessa pedra e meu dedinho está doendo. Porque a gente não xinga, né? A pessoa dá tombada, ai, fala um negócio palavrão, a gente não faz isso, que a gente é crente. Então a gente, de graça, obrigado por essa topada. Que obrigado pela topada? Topada do inferno essa pedra aqui. Mas é de graça mesmo depois da topada. Senhor, obrigado, não pela topada, mas porque eu resisti, não falei palavrão. Obrigado pela topada, porque pelo menos meu dedo está aqui no lugar ainda, não perdi o pé, não perdi o dedo. Ainda bem que isso aqui foi só uma pedra, não tinha vidro, senão podia ter cortado. Arrume um motivo para dar graça. Tenta olhar a situação da melhor forma. Fala assim, eu não consigo dar graça agora não, me dá uns minutos aqui. Aí tu para, respira, pega um tempo. Eu acho que agora eu consigo. Senhor, obrigado. Dê graças em tudo. Procure um motivo bom para se alegrar. Dê graças em coisas pequenas. Tem um livro que eu estou lendo do C.S. Lewis, ele fala isso. Ele fala que na oração nós precisamos apresentar a Deus coisas pequenas. Você precisa orar não só para curar uma doença grande, ou não só para Ele te dar coisas muito grandes, ou não só para Ele te ajudar com coisas grandes, mas com coisas pequenas. Porque à medida que você for treinando com coisas pequenas, for desfrutando em coisas pequenas, você vai estar treinado para quando for orar por coisas maiores, você está ali, apto. Se você ora por uma coisa menor e começa a ver o agir de Deus, quando vier uma maior, que vai precisar de você mais fé, tu já está treinado. Mesma coisa, comece a dar graça por coisas pequenas. Pô, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse emprego, esse dia bonito. Contemple. A Bíblia fala que Deus se revela pelas obras de suas mãos. Contemple a beleza que Deus fez, uma árvore que está no teu quintal lá, que tu fala, nunca olhei essa árvore, que árvore bonita. Céu bonito, essa chuva legal, está resfriando, esse sol está queimando, mas graças a Deus por esse sol. Começa a se alegrar com coisas pequenas, pela tua família, pelo teu almoço, pela tua janta, por estar aqui na igreja, pelo teu pastor, pelo irmão que estava aqui, poxa, tocando para que você pudesse ser conduzido na adoração, por quem está filmando, por quem está te recebendo. Começa a agradecer a Deus por coisas pequenas, pelo teu emprego. Quando a gente começa a treinar, a agradecer a Deus por coisas pequenas, a gente vai ficando apto a nos alegrar. Porque quando eu estou com o coração agradecido, não sobra lugar para um coração murmurador. Então a primeira dica é essa. Eu vou passar logo. Segunda dica, versículo 17. Orai sem cessar. Outra dica para viver alegre é viver orando. Se você orar o tempo inteiro, que orar sem cessar, se eu fosse falar com outras palavras, ore sem parar, ou não pare de orar, ou nunca deixe de orar, ou seja, 24 horas por dia, até dormindo tu ora, vai dormir já na consciência da presença de Deus, Deus fica comigo e tu vai ter bons sonhos. Não para de orar, porque isso também vai fazer com que a gente seja alegre, porque quando vem a tristeza, o que eu faço? Apresento a Deus em oração. Quando vem o medo, o que eu faço? Apresento a Deus em oração. Quando vem a ansiedade, o que eu faço? Eu lanço sobre Deus em oração. Quando vem uma dúvida, eu busco a resposta em Deus. Quando vem qualquer situação adversa, preciso de algo, peço a Deus em oração. Quando eu começo a fazer isso, eu estou compartilhando com Deus. E isso vai me manter alegre. Isso não vai permitir com que a tristeza se aloje. Porque a tristeza vai vir quando você achar que não consegue resolver algo. Aí você pede ajuda de Deus, Deus te ajuda a resolver. A alegria vem. Então, dê graças em tudo, ore sem cessar. E por fim, versículo 16, que já é o alegrai-vos. Só que eu não quero pegar essa parte. Já falei tanto alegrai-vos, quero pegar a segunda parte. Alegrai-vos, qual a segunda parte? Sempre. É essa parte que eu quero chegar. Constância. Como que eu aprendo a ser alegre, pastor? Ore sem cessar. Dê graças em tudo. E busque essa alegria sempre. Não permita que haja intervalos em que você não esteja alegre.
porque quando esses intervalos vier, você vai se lembrar. 1 Tessalonicenses 5,16 fala: alegrai-vos sempre. Eu não posso permitir essa lacuna de tristeza. Não posso permitir. Aí você ora: Deus me dê graça, para que eu cumpra. Deus me ajude a cumprir o versículo 16. Senhor, obrigado. Estou fazendo aqui o 17 porque eu sei que se eu agradecer ao Senhor aqui em tudo, inclusive pelo que eu estou passando agora, o Senhor vai me ajudar a ser alegre. E começa a treinar isso. Não se entregue, em outras palavras, não se entregue à tristeza. Não ache que a tristeza é algo normal, é algo comum. Pelo contrário, alegre-se sempre no Senhor. Amém? Eu queria ler o último versículo, enquanto isso os músicos podem vir subindo. O último versículo que eu queria ler, você não vai nem precisar abrir se não quiser, é 1 Samuel 6,13. Por que eu queria ler esse versículo em especial? Porque da mesma forma que Paulo, ele foi aprendendo em meio às dificuldades a ser alegre. Por quê? Porque Paulo, como ele já disse anteriormente, ele olhava para onde, irmãos? Ele falou que o alvo dele era quem? Cristo. Ele falou que ele imitava quem? Cristo. Eu imito Jesus, ele é o meu alvo. Jesus, era o centro na vida de Paulo. Então, quando Paulo estava em meio às circunstâncias, para onde Paulo olhava? Para Cristo, para o alvo, para Jesus. Ele olhava para Jesus. Então, imagina que ele está aqui, irmão. Tenta transportar sua mente que eu agora sou Paulo, cheio de dificuldades, cheio de problemas, doente às vezes, com problemas. Aí, ao invés de eu olhar para os problemas que eu estou, eu olho para Jesus. Quando eu olho para Jesus, irmãos, aí vem um sorriso no rosto. Porque eu vejo a saída, eu vejo a solução, eu não vejo o problema, eu não olho as circunstâncias. A Bíblia diz que Pedro, enquanto ele olhava para a fúria do mar, ele afundava. Mas quando Pedro olhava, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andava sobre as águas. Aí ele olhava para a fúria do mar, ele afundava. Então, quando eu olho para Jesus, eu ando em meio às dificuldades. E aqui em 1 Samuel 6,13, diz que os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigos no vale quando a presença de Deus, a glória do Senhor, havia saído de Israel e havia sido roubada pelos filisteus. Ficou durante anos o povo de Israel sem a presença de Deus, representado pela Arca da Aliança. Quando aquele pessoal que estava ali malhando trigo, quando eles olham ao longe e vê que a Arca do Senhor estava regressando, eles falam: quando viram a Arca, o que acontece com o coração deles? Se encheram de alegria, se alegraram. A alegria deles ali estava em ver a Arca da Aliança, em olhar para Cristo, em estar na presença do Senhor, em saber que Deus estaria ali no meio deles, que Deus estaria ali agindo sobre eles. E é aí que deve ser o alvo, o centro, o foco da nossa alegria, e não nas dificuldades. É Cristo, é para Ele que a gente olha, é na presença dEle. Amém, irmãos? Vamos nos alegrar? Por que então que eu queria que essa fosse a primeira mensagem do ano? Para que a gente, durante todo o ano de 2021, seja ele como for, que a gente venha fazer o versículo 16 de 1 Tessalonicenses 5. Alegrai-vos sempre. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus, glória a Deus. Só vou pedir para trazer para mim os elementos da ceia. Eu esqueci de pegar. Por favor, segura o seu elemento, vamos participar da ceia agora. Eu já peguei um aqui, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas antes mesmo de nós participarmos da ceia, e vamos fazer isso com alegria, porque a alegria do Senhor é que nos fortalece. Ceia do Senhor é um memorial a respeito de tudo que Cristo fez conosco. Eu queria convidar vocês a justamente fazer o que o próprio profeta disse, o profeta Isaías disse a respeito de Jesus, que ele, ao olhar para o seu penoso trabalho, que ele, ao olhar para o sacrifício dele na cruz, que ele, ao olhar para mim e para você, ele se alegraria. Tem mais alguém que não pegou os elementos da Santa Ceia? Faz assim com a mão para eu ver. Temos aqui, ó, no canto, aqui o Miranda aqui em cima, ali na direita, tá, Júlio?
Já peguem os elementos. Vamos fazer como o Senhor Jesus. Vamos olhar agora para Ele. Não vamos olhar para os problemas, vamos olhar para os elementos e nos alegrar. Por quê? Porque Cristo pagou o preço. Nós estamos aqui por causa dele, é por ele, é tudo pelo Senhor Jesus. Aí você pode falar, pastor, mas eu estou aqui visitando, eu não sou membro dessa igreja. A Santa Ceia, ela não é da Igreja Nova Vida, não foi a gente que instituiu a ceia. A ceia é do Senhor Jesus. Então, se você é crente, se você entregou a sua vida a Ele, você é bem-vindo. Mais do que isso, é uma honra para a gente poder ceiar contigo. Então, se você entregou a sua vida a Jesus, participe conosco. Pastor, eu briguei com a minha esposa nessa semana, com o meu patrão, com o cachorro, briguei com a pedra depois da topada, não vou tomar ceia. Gente, quem disse que tomar ceia tem alguma coisa ligada com o que você fez ou deixou de fazer? Ceia, a gente toma ceia porque Jesus morreu na cruz por nós. O convite para a Santa Ceia é um convite para que nós participemos da mesa com o Senhor, participemos do sacrifício dele na cruz, participemos da ressurreição dele. O convite para a ceia é que a gente participe do sofrimento e da glória dele, é para que a gente seja um corpo com Cristo. Isso é o convite da ceia. A ceia é para os filhos. Se você entregou a sua vida a Jesus, a ceia é para você. Pastor, mas e o erro que eu cometi? Eu posso então cometer erro? Não. Paulo fala, irmãos, não pequeis. Paulo não, João. Todavia, se pecardes, temos o advogado junto ao Pai, Jesus. E mais do que isso, Ele é justo. Então o convite para a Santa Ceia é o convite, olha só, se você errou, abandone o erro. Fala, Senhor, me perdoe. Abandone o erro e fique com o Senhor. Examina-se nessa hora. Se você cometeu algum erro, peça perdão e pare de errar. Arrependa-te e participe da ceia. E não largue a ceia, largue a comunhão e fique com o erro. Santa Ceia é um convite de restauração. Santa Ceia é um convite de renovação. Santa Ceia é um convite para nós reafirmarmos a nossa aliança com Deus, ou se nós nunca tivermos, passarmos a ter. Santa Ceia é para que você fale assim, Senhor, estou longe dos teus caminhos, mas quero regressar, quero sentar à mesa. Olha só, existe um lugar na mesa de Cristo que é exclusivo teu. Ninguém pode ficar. Se você um dia falar, Senhor, não quero mais. Você lembra do filho pródigo? Senhor, me dá a minha parte da herança que eu vou embora. Você vem e vai embora. O seu lugar não é ocupado. O seu lugar continua vazio até você voltar. E quando você voltar, a Bíblia fala que há festa. Não só no céu, porque a gente aqui também fica muito alegre. No céu e na terra. No céu e na igreja. Teu lugar está lá, te esperando. Então, antes mesmo da gente participar da ceia, justamente porque eu quero que você participe da ceia conosco, eu quero perguntar se nessa noite tem alguém que quer aceitar a Jesus ou que quer voltar. Pastor, eu já vivi nos caminhos do Senhor, mas me afastei, me desanimei. Esse ano aí eu abandonei, joguei a toalha, como na linguagem do boxe. Mas hoje eu entendo que não dá mais. Faz um sinal com a mão assim, se tiver alguém falando, pastor, eu quero voltar. Temos ali. Fazer o seguinte, você pode vir aqui à frente para eu estar orando por você? É só a gente não aglomerar. Tem mais alguém que fala nessa noite, pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor? Ou então eu quero aceitar a Jesus. Mas o que é aceitar a Jesus? Aceitar Jesus, Paulo fala assim, com a sua boca você confessar publicamente. É o que esse jovem senhor, né? Novinho, né? Felipe. É que o Felipe está fazendo nessa noite. Ele está confessando aqui abertamente, ó, eu pertenço a Cristo. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor? Eu costumo dizer, Felipe, que se todos os cultos tivessem um apelo, todos os cultos eu levantaria a minha mão aceitando a Jesus. Porque isso é uma alegria. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Prepara a ceia aí que o Felipe vai ceiar com a gente depois que ele voltar. O lugar dele, a mesa está garantido. Pastor, mas não tem que batizar, pastor, antes?
Já até é batizado? Ó, que beleza, é um só batismo. O Felipe já até é batizado. Está voltando para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que é a festa no céu. Eu estou insistindo porque o meu coração está apertado aqui, dizendo que tem mais gente para voltar. Eu sei que eu não consigo enxergar tão bem assim cada rosto, ainda mais com a máscara, mas eu estou aqui com o meu coração apertado. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim, ó, insiste um pouco mais. Eu vou quebrar a barreira. A Bíblia diz que se hoje, e não se amanhã, se hoje, ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Tem mais alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Essa é a oportunidade. Faz um sinal com as mãos assim para eu saber. É a sua oportunidade agora, meu irmão. É motivo de alegria. Vamos orar. Estende suas mãos para cá. Vamos orar pelo Felipe. Ô Senhor, toca aqui, Felipe. Não posso te dar um abraço ainda, mas breve a gente vai. Senhor, em tuas mãos eu entrego agora, Pai, a vida do Felipe. Felipe que hoje, Deus, retorna para os teus átrios, para os teus caminhos. Felipe que hoje faz como o salmista diz, celebra ao Senhor, entra pelas portas do Senhor com cântico. Oh Deus, eu sei como meu coração está alegre. Eu imagino que o Senhor Jesus está fazendo exatamente o que Isaías disse que o Senhor faria. O Senhor está do céu, olhando para a vida do Felipe agora e se alegrando. O Senhor está dizendo, valeu a pena. Valeu a pena eu ter descido como um homem, ter morrido, ter ressuscitado, porque agora eu estou vendo ali o fruto do meu trabalho. Obrigado, Deus, que o nome do Felipe esteja lá escrito no livro da vida, que quando estivermos na glória contigo, possamos, Deus amado, nos encontrar e juntos por toda a eternidade adorar o seu nome. Oh Pai, obrigado, obrigado Senhor Deus, obrigado pela tua salvação, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. Felipe, pega os elementos ali, pode voltar para o seu lugar. E ceia conosco. O teu lugar agora vai ser ocupado. Só tirar a poeira. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Segura o pão, que após orarmos passa a representar o corpo do Senhor Jesus. Um corpo que sofreu, um corpo que padeceu, mas que acima de tudo, em meio a todo esse sofrimento, um corpo que se alegrou. Jesus estar alegre. Então quando comermos desse pão, que a gente venha comer com alegria, com um sorriso no rosto, dizendo obrigado, Deus, obrigado, obrigado pela salvação que o Senhor conquistou para mim na cruz. Obrigado, Pai. Que privilégio nós temos de hoje estar aqui na sua casa, ceando, Deus, comendo do pão, bebendo do cálice. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Esse é o sentimento que eu tenho no meu coração. Agradecido. Aleluia. Comamos todos. A Bíblia diz que de igual modo, depois de ter comido do pão, ele tomou o cálice, deu graças, distribuiu lá entre os seus discípulos e disse, esse é o novo testamento do meu sangue, a nova aliança, o novo acordo que eu tenho com vocês. Um acordo de estar com vocês para sempre, de ser o Deus de vocês, de derramar sobre vocês a minha alegria, uma alegria que há de fortalecê-los. Então é um contrato que nós temos, é uma certeza, é uma aliança, e Deus ele é fiel para cumprir o que diz. Ao tomar desse cálice, que seja como aquele óleo de alegria que era colocado sobre a cabeça de quem estava triste. Então quando você estiver bebendo, é como se Deus estivesse derramando sobre você nessa hora o óleo de alegria. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Derrama sobre nós, Pai. Derrama sobre nós a tua alegria.
Que a tua alegria seja uma marca na vida de cada irmão, seja uma marca na vida dessa igreja, que nós possamos ser reconhecidos como um povo alegre, como um povo, Deus amado, que não olha para as circunstâncias, mas um povo que olha para o Senhor Jesus. Oh Pai, louvado seja o Senhor. Tomamos todos do cálice. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção agora, mas eu queria que vocês sentassem primeiro, porque eu vou dizer como vai ser essa canção. Por que eu pedi para você sentar um minutinho antes? Vou dizer por quê. Porque o Glaucio falou isso no culto de virada, falamos de manhã e vamos começar a praticar isso. A forma de nós estarmos ofertando, nós tivemos um entendimento, conversamos, tivemos um entendimento novo de como ofertar. Pô, pastor, como foi isso, né? Na verdade foi o pastor Luciano Subirá. Ele contou, eu sei que alguns de vocês já ouviram isso umas 5 vezes, mas a gente vai ter que ficar repetindo isso até que a igreja esteja acostumada, tá? Mas antes de falar, deixa eu te agradecer, você que esteve conosco até agora, aqui nesse culto, celebrando a Deus conosco, nos alegrando-se conosco. Continue se fortalecendo no Senhor, e na quinta-feira estaremos aqui novamente às 7h30, você é o nosso convidado para estar aqui presencialmente, se não for possível, que esteja aqui, pelo menos na transmissão. Fica na paz, que Deus te abençoe.